Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos analisar, vamos pesquisar, vamos analisar para saber o que está por trás do coronavírus. Tá? Existem várias possibilidades, várias teorias da conspiração. Tem gente que fala que com certeza deve ser os americanos, porque eles querem destruir a economia da China para prejudicar a Rússia e prejudicar a China. Outra que pensa que pode ser o próprio governo chinês que quer reduzir a população. Outra pessoa que pensa que pode ser ambientalista, né? Outra pessoa que pensa que pode ser a mãe natureza, porque a natureza tem capacidade às vezes de produzir arma biológica para diminuir uma certa população. Quando a mãe natureza está agredida, ela tem capacidade de se defender, né? Para controlar uma espécie. Então, quando não tem predador, ela cria uma arma biológica para eliminar uma certa espécie, né? Que está prejudicando. Existem várias teorias. Né? Teoria que sejam os americanos, o próprio governo chinês, mas tem uma teoria que ninguém está analisando. E vinda de mim, vai parecer absurda, mas mesmo assim eu vou falar, ok? Então essa teoria que o governo americano, que os americanos jogaram coronavírus na China para prejudicar a China, faz sentido e no mesmo tempo não faz sentido. Eu vou explicar. Né? Grande maioria da indústria americana, grande maioria das ações, parte da economia americana está ligada à China, muito mais que a Rússia. A Rússia, por exemplo, 90% da indústria da Rússia está na Rússia. A Rússia tem apenas 10% de suas empresas, de suas fábricas, de suas indústrias fora da Rússia, mas 90% das indústrias russas estão na Rússia. Então, na verdade, a economia da Rússia não é tão ligada com a economia da China, mas Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos é muito ligada com a economia da China. Aliás, não só os Estados Unidos, mas a Europa também. A Europa tem várias indústrias, várias fábricas, várias montadoras, França, Alemanha, todos os países da Europa têm os seus montadores, suas fábricas na China. Aliás, a China comunista trabalha para fazer funcionar a economia global e para fazer funcionar o mundo capitalista. Porque lá tem mão de obra barata, então todo mundo abre a sua empresa, sua fábrica, sua montador na China. Os Estados Unidos tem 60% de sua indústria, de suas montadoras, de suas ações na China. Rússia não tem. Então me diga, por que os Estados Unidos jogariam um vírus para destruir 60% de suas indústrias? Gigantesca indústria dos Estados Unidos estão na China. Gigantesca capital americana está na China. Indústria, fábrica, montador americanas estão na China. Se a economia da China for destruída, os Estados Unidos vai começar a entrar em falência, porque ela vai funcionar com 40%. Né? Então, realmente é difícil acreditar que os Estados Unidos jogou esse coronavírus na China, porque ela vai prejudicar ela mesma. Aliás, a economia global de muitos países. Também, se você analisar a infecção, vários países da Europa, vários países da Ásia têm infectados. A própria Estados Unidos tem infectados, tem muitos infectados, tem 15 infectados nos Estados Unidos. A Europa também, a Inglaterra também. Na verdade, todos os membros da OTAN têm infectados coronavírus, mas a Rússia não tem. Então vamos repetir. A Rússia não tem sua indústria, sua economia ligada completamente à China. A indústria russa não está na China, está na Rússia. A indústria americana está na China. A indústria da Europa está na China. A economia está ligada, mas a Rússia não. A Rússia também não tem mais infectados. Tinha 2, mas não tem mais.
A Rússia fechou suas fronteiras com a China, foi um dos primeiros países a fechar a fronteira e a banir os aviões. Putin, que é um aliado dos chineses, não se encontrou com o Xi Jinping, com o presidente chinês, nenhuma vez desde que começou a crise do coronavírus. Para, sei lá, mostrar solidariedade, nada. O Putin está quietinho, está calado, não fala nada. Agora eu vou falar a verdade. Que quer destruir a nova ordem mundial? Que quer destruir a economia global? Porque esse vírus, esse coronavírus, não foi plantado na China para destruir, para matar a pessoa. Ele foi lá para destruir a economia global. A pessoa que jogou o coronavírus na China sabe que toda a economia dos Estados Unidos e da Europa estão ligadas com a China. Estados Unidos, a economia, 60% da indústria americana está na China. 60% da indústria da Europa está na China. Então a China é tipo assim a central da economia mundial. É tipo a Wall Street da Ásia. Então a pessoa que jogou o coronavírus na China sabe que vai afetar China, Estados Unidos e Europa. E muitos países que têm sua indústria na China. E seus capitais e suas ações na China. Então, pensa, uma pessoa que quer destruir a nova ordem mundial, uma pessoa que quer destruir a economia global, uma pessoa que quer afundar o dólar, uma pessoa que quer destruir a economia global e o Banco Mundial. Que é essa pessoa? Pensa, uma pessoa que quer destruir a nova ordem mundial, uma pessoa que quer destruir a economia da China, dos Estados Unidos e da Europa. Uma pessoa que quer destruir o Banco Mundial, a economia mundial e o dólar. Pensa. Eu conheço só uma pessoa que quer isso. Se chama Vladimir Putin. Aí você vai dizer, Vladimir Putin é um monstro, porque ele está matando pessoas. Mas eu vou dizer, eu sempre estarei do lado da Rússia. Não importa a decisão. E para mim não importa a maneira de vencer uma guerra. Se destruir a China ajuda a afundar os Estados Unidos, a afundar a Europa, a afundar todos os países para que a Rússia seja a primeira superpotência, para que a Rússia se vingue, na verdade, de todo mundo, pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pelos nossos 20 milhões de soldados mortos, pela traição que Inglaterra e Estados Unidos fizeram com a União Soviética, que na verdade Estados Unidos e Inglaterra, uma vez eu já contei, estava ajudando Adolf Hitler. Eles não fizeram nada, chegaram no final da Segunda Guerra Mundial. E na verdade o Adolf Hitler ajudou os banqueiros sionistas, né? Invadir a União Soviética porque a União Soviética não queria o capitalismo. Então o Adolf Hitler queria ajudar os banqueiros sionistas a conquistar a União Soviética. E nunca atacou a Inglaterra. Estados Unidos chegou no final da guerra. Na verdade eram tudo aliados. Então a vingança de Vladimir Putin é destruir a economia global, o dólar. Mas essa parceria com a China na verdade não tornou a Rússia mais forte, está no caminho. A China está no caminho da Rússia, igual os Estados Unidos estão no caminho da Rússia. Então destruir a China seria destruir 60% da indústria do capital norte-americano que está na China. Como eu falei, a Rússia não tem sua indústria na China. A Rússia é um dos poucos países nesse planeta que é realmente industrializado. A Rússia tem sua própria indústria, sua própria fábrica armamentista. Tudo está na Rússia. Então a Rússia, na verdade, não precisa da China. E a Rússia tem reservas. E também o Vladimir Putin já sabia, porque estava acumulando ouro faz muitos anos, acumulando reserva e ouro, pela essa crise do capitalismo. Então eu vou repetir. Ou é a mãe natureza, mas se não for a mãe natureza, é o Vladimir Putin. Ah, mas por que não jogou o coronavírus nos Estados Unidos então? Você não acha que seria muito óbvio se o Vladimir Putin jogar o coronavírus nos Estados Unidos, todo mundo ia saber que a Rússia está por trás? Se jogar o coronavírus nos Estados Unidos, qualquer idiota iria dizer: ah, com certeza foi a Rússia. Agora ninguém poderia adivinhar que a Rússia ia jogar o coronavírus no país aliado.
na intenção de destruir a indústria americana que está na China. Então, a Rússia não pode julgar coronavírus nos Estados Unidos, porque senão seria muito óbvio. Então tinha que começar pela China, sabendo que milhões de chineses vão para os Estados Unidos e para a Europa, milhões de mercadorias estão transportadas pelos Estados Unidos e para a Europa, e que no final das contas, Estados Unidos e a Europa estariam infectados. Essa aí. Agora eu esqueci mais uma coisa, mas eu não lembro mais. Por que um vírus? Por que uma bomba nuclear? Atacar os Estados Unidos com bomba nuclear destruiria metade ou mais do planeta. Infelizmente, os russos querem viver nesse planeta. Então, limpar o planeta, mesmo que seja da metade da população mundial, não importa. Para a Rússia seja a primeira potência, e que todos os países afundam para que a Rússia tenha seu lugar e sua vingança, né? É melhor uma arma química, bioquímica, que uma bomba nuclear estaria destruindo a possibilidade de destruir a Rússia também e matar nossa população. É por isso que, na verdade, na Rússia todo mundo está tranquilo, porque, com certeza, o Vladimir Putin já tem a vacina. Porque agora, esse mês, o Vladimir Putin falou de uma vacina obrigatória. Mas ele não falou que era por coronavírus. Ele pediu para todo mundo da Rússia vir com caderneta para se vacinar. Ele inventou que disse que precisou uma vacina por não sei qual tipo de doença. Colocou uma nova vacina no caderneta de vacina da população. Uma vacina obrigatória. Mas eu aposto que essa vacina obrigatória, na verdade, é uma vacina contra o coronavírus. Para ter certeza que todo mundo morre, mas não os russos. Eu sinto muito por vocês. Desculpa. Então, todo mundo vai morrer. Rússia vai ser a maior economia. Sou russo que vai viver. E todo mundo vai morrer. E os russos já foram vacinados.